Bom dia a todos presentes. Agradeço o convite formulado pela Direção Nacional de Conflitos para que pudesse compartilhar o tema sobre os desafios da poder arbitragem perante o sistema judiciário angolano. Vamos ter então, na primeira parte, vamos falar sobre a concentração do Tribunal Arbitral em Angola. Falaremos sobre os desafios da poder arbitragem em Angola e depois falaremos sobre a cultura para a promoção e divulgação da arbitragem em Angola. Coloca-se uma questão, não é? Será que Angola é ou não um país aberto e amigo da voluntária? Essa questão vamos procurar responder ao longo da nossa conversa, também ao longo do nosso entrevista, mas em princípio dizer que existe, não é, existe a nossa Constituição, nos termos do artigo 174, não é, apresenta os pressupostos sobre a constitucionalização do Tribunal Arbitral em Angola. O artigo 64, cuja epígrafe é sobre a função jurisdicional, determina no seu número 1, não é, quanto ao conceito ou então a definição de tribunal. É conceituar o tribunal como sendo um órgão de soberania com competência de administrar a justiça em nome do povo. O número 2 faz menção sobre o exercício da função jurisdicional que compete aos tribunais, não é, para dirimir os conflitos de interesses públicos ou então privados, assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos. O número 2 do artigo 74 da Constituição, não é, conseguimos perceber que quando faz menção sobre a competência, ou seja, a função jurisdicional que compete aos tribunais, não é, de maneira indireta também abarca sobre o Tribunal Arbitral. E depois o número 4 faz menção sobre a consagração, não é, dos meios e formas de composição extrajudicial dos conflitos, bem como a sua constituição, organização, competência e funcionalismo. É para dizer que, em outras palavras, que o artigo 174 da Constituição, não é, faz menção sobre a constitucionalização sobre os tribunais, ou seja, sobre o Tribunal Arbitral angolano. Podemos muito bem, não é, fazermos um paralelismo entre a Constituição de 2010 e a Constituição de 1991. A Constituição de 1991, não é, felizmente, consagra de maneira expressa a constitucionalização, ou seja, a institucionalização, melhor dito, do Tribunal Arbitral. Ao passo que a Constituição de 2010, não é, infelizmente, consagra o Tribunal Arbitral de maneira tácita e não propriamente de maneira expressa. O que é outro, por exemplo, dizer que a Constituição, melhor dito, de 2010, não é, resistou-se um recuo, não é, em relação à Constituição de 1992, em que consagra de maneira expressa a institucionalização do Tribunal Arbitral. Diferentemente o que está plasmado no número 2 do artigo 209 da Constituição Portuguesa, não é? A Constituição Portuguesa e também de outros países, não é o caso do Brasil, Espanha, Timor-Leste, procurou institucionalizar, não é, a arbitragem de maneira expressa, não é, diferente em relação à nossa Constituição de 2010. Também dizer que é através da Constituição de 1992 em que procurou-se criar, não é, a atual lei da arbitragem voluntária, que é a Lei 16/2003, de 25 de julho. Para além dessa consagração constitucional sobre o Tribunal Arbitral, felizmente o nosso ordenamento jurídico não dispõe de alguns diplomas que faz menção sobre a aplicação da arbitragem, não é? Estamos aqui a falar sobre a Lei das Terras, não é? O artigo 79 faz menção sobre o uso da arbitragem enquanto meio extrajudicial de resolução de conflitos. Estamos aqui a falar sobre o Código de Processo Tributário, no artigo 92, também faz menção sobre o uso da arbitragem enquanto meio extrajudicial de resolução de conflitos. A lei das atividades petrolíferas, concretamente o número 2 do artigo 89, faz menção sobre o uso ou a aplicabilidade da arbitragem enquanto mecanismo de resolução de conflitos extrajudicial.
A Lei Geral do Trabalho, concretamente o artigo 293 e o artigo 294, também faz menção o recurso à via arbitral enquanto mecanismo de resolução de conflitos. A Lei dos Contratos Públicos é também um outro diploma que faz menção sobre o uso da arbitragem enquanto mecanismo de resolução de conflitos. A Lei do Investimento Privado, concretamente o artigo 50º, número 2, faz menção sobre a arbitragem. O Decreto Executivo 290/17, de 11 de maio, decreto que aprova sobre o regulamento da arbitragem e o Código de Ética e Deontologia Profissional dos árbitros, também é um outro diploma disponível no ordenamento jurídico que faz menção sobre arbitragem. O decreto número 4/6, de 27 de fevereiro, que cria os centros de arbitragem, é também um outro diploma que o nosso ordenamento jurídico dispõe sobre a arbitragem. Além das leis, não é? Além das disposições, ou seja, além da legislação complementar que o nosso ordenamento jurídico dispõe, também no contexto internacional, não é? Felizmente o nosso Estado tem estado muito atento, tem aprovado alguns diplomas. Estamos a falar concretamente o decreto 38/16, de 12 de agosto, que aprova a adesão da Convenção de Nova Iorque sobre o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras. É também um instrumento muito importante, não é, quanto ao exercício, ou então quanto à aplicabilidade da arbitragem em Angola. Não é, nesta ordem de ideias, eu gostaria, se me permitam, não é, poder felicitar a nossa Excelência da República, que desde 2017 tem assumido de maneira direita, não é, pessoal, quanto à missão em poder apregoar à comunidade internacional que Angola é um país aberto e é amigo da arbitragem, visto que ainda este ano, não é, felizmente, o país aderiu ao protocolo sobre a indústria a nível da SADC, também aderiu ao protocolo sobre o comércio livre a nível da SADC, e a seguir, não é, no passado dia 25 de presente mês, na sexta-feira, o Parlamento aprovou um importantíssimo instrumento jurídico. Estamos aqui a falar sobre a Convenção do CIRT. É uma convenção que foi criada precisamente em março de 1965 em Washington, sob auspício do Banco Mundial. Atualmente, a convenção é consignatada, melhor dito, não é, de 150 países membros. Nesse caso, Angola completa o número 151. Não é, trata-se de um diploma que determina os princípios e métodos internacionais de resolução de controvérsias relativamente aos investimentos entre Estados e investidores privados de outros Estados. Sobre este tema, sugeria podermos ler o capítulo 8º do livro, não é? Em que não nos limitaríamos simplesmente em termos de disposições legais, a necessidade de podermos acompanhar quais são os novos rumos, quais são os novos paradigmas que a comunidade europeia, não é, procura implementar a nível do investimento privado. Creio que o livro é sugestivo, não é, apresenta algumas sugestões, não é, apresenta alguns subsídios que poderá ser útil para o conhecimento, aquilo que é efetivamente a arbitragem de investimento privado. Indo ao cerne do nosso tema, quais são os desafios da aplicabilidade da arbitragem voluntária em Angola? Apresentaria três pilares em que assentam os desafios da aplicabilidade da arbitragem voluntária em Angola. O primeiro pilar, vamos fazer menção ao artigo 29 da Constituição. O segundo pilar, vamos fazer menção sobre o preâmbulo da Lei da Arbitragem Voluntária Angolana. E o terceiro pilar, vamos fazer um comentário sobre a conjuntura atual da arbitragem voluntária. O artigo 29 da Constituição, não é, cuja epígrafe é sobre o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva,
É um princípio, diria que transversal, é um princípio universal, porque está consagrado não é, em vários ordenamentos jurídicos, não somente o angolano, como o português, não é, a legislação portuguesa, ou seja, a Constituição portuguesa. O artigo 20º faz menção sobre o acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva. A Constituição São Tomé também faz menção, o artigo 20º sobre este princípio. O conceito de acesso ao direito é um conceito muito mais abrangente, é um conceito extensivo em relação ao conceito sobre a tutela jurisdicional efetiva. O que isso quer dizer, em outras palavras? Quer dizer que o conceito de acesso ao direito contém direitos conexos, interligados entre si, embora distintos uns dos outros. Se o conceito de acesso ao direito é um conceito extensivo, é um conceito muito abrangente, quais são os outros direitos subjacentes ao direito de acesso ao direito? Se nós lermos o artigo 29º do Direito da Constituição, apresenta-nos uma série não é, de direitos subjacentes ao direito de acesso ao direito. Entre eles, nós poderemos enumerar o direito de acesso aos tribunais. Portanto, não basta simplesmente que falemos sobre o direito de acesso ao direito, sem antes percebermos o que significa o direito de acesso aos tribunais. Além do direito de acesso aos tribunais, nós temos o direito à não denegação da justiça por insuficiência de meios econômicos, é também um direito subjacente ao direito de acesso ao direito. A seguir temos o direito à informação e consulta jurídica, o direito ao patrocínio judiciário, o direito à assistência de um advogado, o direito a segredo de justiça, o direito a um processo célere, ou seja, a um processo em tempo útil, o direito a um processo justo ou então a um processo equitativo. Implica dizer o quê? Que só se pode falar de direito de acesso ao direito na eventualidade de todos esses direitos serem observados, serem cumpridos. Em situações em que esses direitos mencionados não foram observados, não foram cumpridos, então podemos muito bem questionar sobre a percepção, sobre a compreensão, o que é efetivamente o direito de acesso ao direito. Dada a realidade não é, do sistema da administração da justiça a nível do mundo, não é, particularmente dos tribunais, julgamos que a observância desses direitos constitui um desafio, não somente para o Estado angolano, como também para os Estados que têm consagrado em suas constituições não é, o princípio, ou então o direito de acesso ao direito. O segundo pilar tem a ver com o preâmbulo da lei da arbitragem voluntária. Se nós lermos atentamente o preâmbulo da lei do investimento, se nós lermos atentamente sobre o preâmbulo da lei da arbitragem voluntária, podemos aferir 4 requisitos fundamentais que constituem também um desafio quanto à aplicabilidade da arbitragem voluntária em Angola. O primeiro requisito, ou o primeiro elemento, tem a ver com o próprio diploma privilegiar a arbitragem voluntária, considerando não somente um meio extrajudicial de resolução de conflitos entre operadores privados, como também o próprio Estado. Implica dizer o quê? Que o Estado também pode ser parte de um processo arbitrário. Segundo, tem a ver com as vantagens que a arbitragem voluntária apresenta. A celeridade, a flexibilidade, a confidencialidade, a autonomia das partes, a neutralidade, a simplicidade. Terceiro requisito tem a ver com as relações econômicas, comerciais, relações de investimento que o país se propõe, quer a nível do mercado interno, bem como no mercado internacional.
Para o efeito, torna-se conveniente e necessário conferir maior segurança, maior certeza e maior previsibilidade jurídica no concernente à resolução de eventuais litígios ou então conflitos decorrentes das relações que tanto o Estado com outros Estados, tanto o investidor privado com um ou outro investidor privado, mas sediado no outro Estado. E a seguir, o próprio preâmbulo também apresenta-nos um elemento muito fundamental, não? Considerando a lei de arbitragem como um complemento útil e necessário aos tribunais estaduais, por contribuir para maior eficácia, eficiência e dignidade no sistema geral da administração da justiça. Os 4 elementos mencionados levam-nos a perceber que estamos diante de um desafio em que a lei considera não somente os privados, como também o Estado pode ser parte de um processo arbitrário. A própria lei apresenta as vantagens que a arbitragem fornece-nos quanto à resolução de conflitos. Fizemos menção que a arbitragem é um processo célere, não é um processo flexível, é um processo confidencial. As partes têm autonomia ou então a liberdade de poder constituir o tribunal, de poder escolher os atos, de poder escolher qual será a regra do processo, através de uma convenção de arbitragem, não é? E a seguir, também o próprio preâmbulo apresenta-nos um desafio em que o país propõe-se a manter relações, não é, tanto a nível do mercado interno quanto a nível do mercado internacional, e para o efeito não é, há necessidade que haja maior segurança, maior certeza e maior previsibilidade jurídica para que os investidores sintam-se confortados, não é, quanto aos seus direitos ou então aos seus interesses. O terceiro pilar tem a ver com a conjuntura atual. Hoje nós vivemos na era das TICs, da diminuição das fronteiras entre os Estados. Estamos a falar da União Africana, estamos a falar da União Europeia. Vivemos na era da criação, a tendência da criação de uma moeda única. Estamos aqui a falar do euro, que é uma moeda que circula a nível da União Europeia. Estamos aqui a falar também da criptomoeda, não é, como moeda virtual, em que as pessoas também podem servir-se a fim de poderem celebrar contratos ou então negócios. Vivemos na era da plurilocalização dos sujeitos da relação jurídico-contratual, não é? O que quer dizer que o indivíduo que tem a sede, não é, da sua empresa aqui em Angola, através das TICs, não é, pode muito bem celebrar contrato com o indivíduo que está na China. Não? E caso haja algum conflito, as partes podem chegar a um acordo que o conflito seja dirimido, não é, constituindo o tribunal funcionando fora das sedes em que as empresas funcionam. E também hoje vive-se, não é, uma certa procura dos serviços judiciais. Também quer dizer que as pessoas foram ganhando consciência jurídica e exigem do Estado, não é, na eventualidade dos seus direitos, dos seus interesses serem violados, exigem do Estado em poder, não é, ter o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. O que é que na prática acontece? Entre o binômio oferta e procura, não é, o facto das pessoas despertarem a sua consciência jurídica, a procura dos serviços judiciais, não é, vai aumentando cada dia que passa. Mas nem sempre a oferta é proporcional à procura. Por isso que, se nós vermos, não é, em todos os elementos jurídicos, os Estados procuraram institucionalizar a arbitragem enquanto um contributo na resolução extrajudicial de conflitos que pode surgir entre os sujeitos. Isto também constitui um problema, não somente um desafio, como também constitui um problema. Podemos aqui mencionar quatro problemas. O primeiro refere-se à morosidade na oferta dos serviços judiciais.
O segundo problema tem a ver com a insuficiência de meios financeiros. O quarto tem a ver com a crise da administração da justiça. E, por último, o problema da reforma da justiça e do direito. Vamos procurar explicar esses problemas em poucas palavras. Quanto ao primeiro problema, dizer que os processos judiciais, de facto, têm sido morosos. Não há um horizonte temporal em que as partes conseguem prever quando é que o processo terá o seu desfecho, diferentemente em tribunal arbitral, não é? A nossa lei estabelece o prazo de 6 meses, não é? Com a possibilidade de as partes poderem prorrogar os prazos. A morosidade, não é, na emissão de uma sentença, de uma decisão judicial, há autores que consideram como sendo uma denegação da justiça. Implica dizer o quê? Que quando um processo, desde a sua apresentação, não é, a emissão da sentença, a decisão não é feita em tempo útil, não é, estamos diante de um processo não célere, e dizíamos que constitui uma limitação do princípio de acesso ao direito. Em tribunal arbitral, não é, dizíamos que o tribunal arbitral, não é, os seus processos são céleres, não é, as partes conseguem prever quando é que efetivamente os árbitros poderão emitir a sentença. O segundo problema tem a ver com a insuficiência de meios financeiros. Não é? A nossa Constituição, não é, diz-nos que não se pode negar. O artigo 29 da Constituição o número 1 diz-nos que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios econômicos. Como fazermos o enquadramento deste requisito em termos da arbitragem voluntária? Que coloca-se uma questão. Tratando-se de uma pessoa coletiva, estando numa situação de insuficiência financeira, tendo celebrado um contrato, inserindo uma cláusula na eventualidade de surgir um conflito, o conflito deve ser dirimido por um tribunal arbitral. Será que em situações, ou eventualmente uma das partes apresentar, justificar que está, ou seja, encontra-se numa situação de insolvência ou numa situação de falência? Como é que se explica isto em termos de foro arbitral? Para este caso, não é, antes de irmos à resposta, não é, a nossa lei é um pouco omissa, não é, quanto ao patrocínio judiciário às pessoas coletivas. Felizmente, a legislação portuguesa, não é, quanto às pessoas coletivas com fins lucrativos, não concede o patrocínio judicial na eventualidade de encontrar-se numa situação de insuficiência de meios econômicos. O outro problema tem a ver com a crise na administração da justiça, não é? Quando se fala sobre a crise na administração da justiça, queremos aqui dizer, em outras palavras, não é, que hoje a consciência do cidadão vai aumentando dia após dia, não é? A necessidade de ir ao encontro dos tribunais para a resolução de conflitos, dia após dia as pessoas vão tomando esta consciência e procuram exigir do Estado para que os seus direitos e os seus interesses não sejam cada vez mais protegidos. E dizíamos que a capacidade de oferta, não é proporcional com a capacidade de procura.
relacionar, queria falar pediu a palavra, doutora. Eu estava a ensinar, parecia que queria dizer algumas considerações já, algum pormenor técnico, queria exultar, não sei, não certo. Não se consegue perceber alguns elementos do Dr. Félix. Queria que falasse um pouco mais alto, ou provavelmente colocasse os fones mais próximos, porque ouço alguns ruídos e muito baixo. É só para melhorar a qualidade do som, por favor. Está bem. Estávamos nós a apresentar-nos sobre os problemas, ao mesmo tempo também constitui como um desafio quanto à aplicabilidade da arbitragem voluntária perante o sistema judiciário angolano. Fizemos menção ao problema a morosidade processual, fizemos menção ao problema sobre a insuficiência de meios financeiros, fizemos menção sobre a crise na administração da justiça e agora resta-nos falar sobre o problema da reforma do direito. Quanto ao problema da reforma do direito, da justiça do direito em Angola, dizer que hoje os Estados, para além de serem os últimos, mas já não são os únicos detentores do poder jurisdicional. Portanto, trata-se de uma concepção que tem fundamento na Constituição. O artigo 174 da Constituição faz menção precisamente a esta concepção, não é? De que os Estados, para além de serem os últimos, mas sim não são os únicos administradores da justiça. O que implica dizer que, a par não é, do Estado, através dos tribunais, não é, também temos os tribunais arbitrais com competência para poder dirimir os conflitos. Gostaríamos de enumerar não é, alguns problemas no entendimento de Adrian Zuckmey, não é um autor, é um jurista alemão. Ele procurou delinear sobre algumas soluções quanto à reforma do direito e da justiça, não é? A primeira solução fez menção em ter mais funcionários e mais tribunais. Não é? O autor alemão é Adrian Zuckmey, não é? Apresenta-nos 4 pressupostos, 4 requisitos para a solução da reforma do direito e da justiça. O primeiro tem a ver com, em termos, mais juízes, mais funcionários, mais tribunais. A par de termos mais juízes, mais funcionários e mais tribunais, o autor acrescenta que não basta simplesmente ter, mas sim é necessário que os mesmos sejam tecnocratas e gestionários. E a seguir apresenta o outro requisito que tem a ver com a inovação e a tecnologia. E por último faz menção sobre os meios alternativos de resolução de litígios. Fizemos menção que a nossa Constituição de 2010 não consagra de maneira expressa a instituição do Tribunal Arbitral, diferente da Constituição de 1992, no artigo 125, faz menção de maneira expressa sobre a instituição do Tribunal Arbitral. Se nós analisarmos os requisitos que o autor nos apresenta, veremos que a eficiência quanto à reforma do direito e da justiça só será eficiente, só será seguro na eventualidade, segundo a nossa análise, em podermos observar os 4 requisitos. Ter mais juízes, mais funcionários, mais tribunais,
Não basta simplesmente ter isto em número quantitativo, mas sim é preciso que esse ter seja associado ao ser, não é que sejam tecnocratas e gestionários. Não basta simplesmente ter e ser, mas há necessidade que este ter, esse ser, seja acompanhado com inovações e tecnologia. Implica dizer que é preciso que haja condições técnicas para que se trabalhe com dignidade. Não basta termos tribunais, juízes, funcionários e os mesmos serem tecnocratas, sem que, a par de tudo isto, admitirmos o funcionamento de maneira eficaz quanto aos meios de resolução de litígios, propriamente quanto à arbitragem. Todavia, para a melhor forma, que tem-se discutido, mesmo cá em Angola, a melhor maneira, a via conveniente em falarmos sobre a reforma da justiça e do direito, começaríamos a reformar o sistema do ensino, mas propriamente o ensino do direito. Porque aqui há a espécie de uma dialética, em que podemos perceber que a qualidade dos serviços administrativos é reflexo da qualidade do ensino do direito. Porque, afinal, os que operam a nível da administração da justiça, em princípio, são juristas. Então, se são juristas, há a espécie dessa dialética, deste reflexo do dito entre o ensino do direito e a qualidade da administração da justiça. Portanto, é preciso que haja uma certa proporcionalidade. Há uma questão que se pode levantar, ou então que se devia levantar a nível do ensino do direito, a nível da academia, entre o professor que ensina o direito e o magistrado que aplica a lei. Quem dos dois cria o direito? Será que é o magistrado que aplica a lei ou então é o docente que ensina o direito? É o magistrado? É o professor? A resposta, poderíamos muito bem, termos uma resposta dicotômica, não é uma resposta dialética, mas poderemos fazer o seguinte exercício, em termos de proposta. É melhor, ou seja, seria melhor que na academia, que os estudantes de direito pudessem ter acesso às sentenças e acórdãos, para que pudessem aferir se aquilo que os professores ensinam na academia é exatamente aquilo que os magistrados aplicam. Portanto, se houvesse este exercício, claro que haveria uma certa estabilidade, atendendo o reflexo que há entre a qualidade dos serviços prestados a nível da administração judicial e a qualidade dos operadores do direito. A arbitragem, por ser um processo célere, por ser um processo simples, flexível, por ser um processo em que garante maior certeza, maior segurança entre as partes, claro que hoje falar sobre arbitragem é falar sobre o acesso ao direito. A segunda parte, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a necessidade da promoção da cultura de arbitragem em Angola. Normalmente, para quem é leigo em matéria de arbitragem, associa a arbitragem como se fosse a arbitragem desportiva. Enquanto que a arbitragem é muito mais abrangente. É um meio extrajudicial de resolução de conflitos em que também envolve a própria atividade desportiva. Falar sobre a necessidade da promoção da cultura da arbitragem em Angola leva-nos a invocar sobre o papel dos autores sociais na promoção e consolidação da cultura arbitrária. Dito de outro modo, podemos questionar qual é o papel,
qual é a função, o que é que os autores sociais podem fazer para a promoção e consolidação da arbitragem voluntária. Vamos começar pelo Estado, não é? Porque o Estado, não é, ou seja, o Executivo é também um sujeito, é também um autor, é também uma pessoa coletiva pertencente, nesse caso o Estado pertencente a uma sociedade. Podemos aqui invocar o papel das autoridades eclesiásticas, podemos aqui invocar o papel dos operadores do direito, estamos aqui a falar sobre os magistrados, tanto do Ministério Público quanto do Ministério Público ou então judicial. Estamos aqui a falar sobre os advogados, os consultores, assessores jurídicos e a classe acadêmica. Portanto, todos esses atores sociais, para que haja uma certa promoção, divulgação e consolidação da arbitragem, é preciso que possamos transmitir, possamos divulgar, possamos compartilhar sobre a aplicabilidade da arbitragem em Angola. Felizmente o Estado, nesse caso o Estado angolano, tem estado aberto e amigo da arbitragem, pelo facto de termos um leque de diplomas legais em que concede os utentes a faculdade, na eventualidade de surgir um conflito, poder dirimir por via arbitral. As entidades eclesiásticas, a título de história, na Idade Média, as igrejas tinham um papel sublime quanto à resolução de conflitos. Aos operadores de direito, o artigo 280 do Código Civil português faz menção à faculdade, à possibilidade os magistrados poderem aconselhar as partes na eventualidade de ser um conflito de natureza patrimonial ou então de direito disponível. Faz menção ao artigo 280 do Código Civil português, os magistrados poderem aconselhar as partes, em poder solucionar, em poder resolver os conflitos por via extrajudicial. A seguir, os advogados, sugerirmos aos advogados para que possam divulgar, para que possam transmitir, compartilhar a necessidade, a utilidade, o uso da via arbitral para a resolução de conflitos. Temos muitos advogados que trabalham em empresas, temos muitos assessores, temos consultores jurídicos. O que se pode apregoar todos nós podermos sugerir às partes, no ato de elaboração de um contrato, inserir alguma cláusula quanto ao foro, que o tribunal competente seja o tribunal, o foro arbitral, ou então o tribunal arbitral, para que possa resolver ou então sanar os conflitos que eventualmente podem surgir entre as partes. Desta feita, termino por aqui, não vou poder apresentar sobre os desafios da aplicabilidade da arbitragem em Angola. Fizemos menção quanto à constitucionalização do Tribunal Arbitral, à luz do ordenamento jurídico angolano. Fizemos menção ao artigo 174 da Constituição angolana. Fizemos menção a alguns diplomas legais que refletem sobre a necessidade da arbitragem, de outro modo. Fizemos menção que no nosso ordenamento jurídico existem alguns diplomas legais que contempla, que faculta as partes em poderem aderir à arbitragem em situações em que surja conflito, as partes têm essa faculdade de poderem dirigir-se, de poderem criar o tribunal arbitral. Fizemos menção sobre os desafios. Quanto aos desafios, comentamos o disposto do artigo 29 da Constituição, em que o princípio
do direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, em que o princípio do acesso ao direito é um princípio muito mais abrangente do que o princípio da tutela jurisdicional efetiva. Fizemos menção que neste princípio existem outros princípios subjacentes, existem outros direitos subjacentes ao direito de acesso ao direito, que é o direito de acesso ao tribunal, o direito de acesso à informação e à consulta jurídica, o direito da não denegação da justiça, o direito do patrocínio judicial, o direito da assistência judicial. E depois fizemos menção, nesse caso, ao segundo pilar, não é propriamente sobre a conjuntura atual, não é? A conjuntura atual sobre a aplicação da arbitragem voluntária. A seguir apresentamos 4 problemas associados ao desafio da aplicabilidade da arbitragem em Angola: o problema da morosidade, o problema da crise da administração da justiça, pelo fato das pessoas ganharem consciência sobre a procura dos serviços judiciais. Fizemos menção quanto ao problema da insuficiência de meios financeiros, e depois fizemos menção quanto ao problema da reforma do direito e da justiça. Apresentamos os requisitos que o jurista Adriano Juckman, alemão, teceu na sua obra sobre a crise da administração da justiça, e apresentou-nos algumas soluções. Não é? Soluções essa em que a primeira solução fazia menção sobre em ter mais juízes, mais funcionários e mais tribunais em função da demanda da procura dos serviços judiciais. O segundo requisito referiu-se ao ser, portanto, não basta ter, é preciso que o ter esteja associado ao ser. Têm de ser tecnocratas ou então gestionários. A seguir, também fez menção que há necessidade de os Estados acompanharem a inovação e a tecnologia para que haja mais eficiência, mais eficácia na administração da justiça. E, por último, o autor fez menção sobre o uso dos meios alternativos para a resolução de conflitos propriamente a arbitragem. Quanto à reforma da justiça do direito, sugerimos que a reforma começasse no ensino do direito e da justiça. Colocou-se a questão entre o magistrado e o professor, quem criou o direito. Analisou-se que entre o magistrado e o docente, entre os dois, quem cria direito, a reflexão é essa que levou-nos a responder que há necessidade que na academia os estudantes possam ter acesso às sentenças e acórdãos, de modo a aferir se aquilo que os professores ensinam na academia é exatamente aquilo que os magistrados aplicam nos processos em sua alçada. E por último, falamos um pouco sobre a cultura da promoção e consolidação da arbitragem em Angola. Portanto, a consolidação e promoção da arbitragem em Angola depende muito de nós, depende muito dos atores sociais. Estamos aqui a falar do próprio Estado, que também pode ser parte de um processo arbitral. Não é? Felizmente o Estado tem feito a sua parte, não é? Em criar condições legais aceitáveis para que se possa praticar a arbitragem em Angola. Os magistrados, não é? Os académicos, os consultores, os advogados, estamos todos nós convidados para que possamos promover, possamos cultivar, possamos consolidar a cultura arbitral em Angola.
Muito obrigado a todos. Eu não sei se há uma questão a colocar para que possamos ter o nosso mata-bicho da manhã. Muito obrigada, doutor Félix. Muito obrigada pela sua explanação. Sim, muito obrigada, doutora. Eu iria pegar um bocadinho na última vez que disse, quando falava da promoção de consolidação da arbitragem em Angola, para dizer o seguinte: é mesmo com esse propósito da promoção da consolidação que hoje, diferentemente de já há alguns anos, aí mais de 15, 12 anos, que anteriormente não existia uma direção nacional para a resolução extrajudicial de litígios em Angola. Hoje já existe, é uma preocupação discutir e olhando também para o plano de desenvolvimento nacional, existem várias políticas, vários programas vocacionados para o fomento da aplicação dos métodos adequados de resolução de litígios, particularmente para a arbitragem. Vários são os diplomas hoje já que fazem uma abordagem daquilo que é a aplicabilidade em termos de direito positivo para os métodos adequados de resolução de litígios. Refiro-me à lei dos contratos públicos, recentemente revista, a lei sobre o investimento privado e ainda também a lei sobre insolvência e falência de empresas. Portanto, doutor, existe já, acredito que uma grande preocupação relativamente a isto. Também é importante referir aqui que, paralelamente à existência dessa direção, existe o CREL, que é o Centro Nacional para a Resolução Extrajudicial de Litígios, que é um centro público, um centro adscrito ao Ministério da Justiça e, portanto, que é tutelado por esta direção. A parte deste centro, existem também os centros privados de resolução extrajudicial de litígios, que, querendo ou não, doutor, são agentes, são os responsáveis para a produção e a consolidação da arbitragem, não só, mas também os outros métodos adequados à resolução extrajudicial de litígios. Vou saudar os nossos participantes que estão online, temos também alguns participantes, como dizia, na sala, com um número reduzido evitado por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid. Salvo, em particular, o Dr. Sérgio Coutinho, que nos está a acompanhar online, não pode estar aqui presente fisicamente na nossa sala de reuniões por motivos óbvios. E o Dr. Inglês Pinto, em representação do Centro CAIA, que é o Centro de Arbitragem da Associação Industrial de Angola, que nos acompanha online. Os outros estudantes das diferentes universidades também que nos acompanham online e os colegas aqui da direção e do CREAL que também nos acompanham online. Dr. Sérgio, passo a palavra, não sei se me irá dizer algumas considerações ou fazer alguns comentários relativamente àquilo que foi a abordagem do Dr. Félix. Por favor, Dr. Sérgio, ouve-me. Dr. Sérgio Coutinho. Sim, bom dia, não sei se me conseguem ouvir. Exatamente, tem a palavra. Doutor Sérgio.
acesso à justiça, o acesso à arbitragem. Sim, e depois falou sobre o estado de insolvência ou falência. Primeiro, fazer uma ressalva quanto a esse ponto, que é possível uma parte na arbitragem estar em situação de crise financeira e não estar em situação de insolvência ou de falência. Na verdade, eu queria que o doutor esclarecesse bem esse ponto, porque se o doutor falou de uma situação de insolvência ou falência, traz a ideia de que para estar numa situação de insuficiência financeira ou de impugnosidade, que esse é o termo, insuficiência, a parte precisa necessariamente estar insolvente ou em situação de falência. Não é verdade, porque eu posso estar numa situação em que posso sim não ter recursos financeiros para arcar com o processo agora e não estar numa situação de insolvência. A minha empresa multimeses só não tem o dinheiro agora. Depois, gostaria também que o doutor falasse um bocadinho como é que nós podíamos basicamente blindar quanto a essa situação de insuficiência financeira e quais são basicamente as alternativas, porque se por um lado no Poder Judiciário nós temos a assistência judiciária dos processos judiciais, como é que nós ficamos em termos de arbitragem quando não temos de facto dinheiro para arcar com os custos do processo, já que uma das desvantagens da arbitragem é o elevado custo do procedimento. Agora, o doutor também falou sobre a arbitragem discutível, aquela ideia de que quando nós falamos da arbitragem, a primeira ideia que se trata de falar da arbitragem discutível. A arbitragem discutível existe como procedimento normal do próprio procedimento arbitral. E falar a ideia de quando falamos assim, arbitragem discutível, se falarmos só assim, aí fica a ideia de que a arbitragem discutível enquanto procedimento não existe. Estamos só a falar daquilo que acontece nos jogos de futebol, nas entidades discutíveis em si. Precisávamos fazer um bom enquadramento quanto a isso, porque senão fica um bocadinho confuso. Agora, quanto ao artigo 174 da Constituição, o doutor fala de institucionalização do Tribunal Arbitral. Será que o doutor quis falar de institucionalização do Tribunal Arbitral ou de institucionalização da arbitragem? Porque quando fala de institucionalização do Tribunal Arbitral, parece-nos que o Tribunal Arbitral é uma instituição, quando não é. O Tribunal Arbitral passa a existir a partir daquele momento em que se desencadeia o litígio, as partes constituem o Tribunal, não é uma instituição física, pelo menos eu fiquei com essa impressão, porque queria falar de alguma coisa que existe, uma estrutura física que existe e funciona como Tribunal Arbitral, quando não acho, penso que não seja isso. Acho que essas são as minhas considerações iniciais. Podemos continuar a falar. Muito obrigada. Por favor, o corpo de instituição é sem o nome, mas não se identificou. Por favor. Manuela Relvas, LWD. Desculpa, ordem. Manuela Relvas. Sim. LWD. Doutor, não sei o que lhe parece responder esta questão já, as questões colocadas já, ou se partimos para outras e faremos uma bateria de respostas. Eu sugeria que ouvíssemos outras questões, outros comentários e assim apareça o remate final de uma só vez. Sugiro que possamos ouvir, não é, as possíveis contribuições e questões e depois rebatermos no final. Muito bem. Mais contribuições, Dr. Sérgio Godinho. Será que estão Eu, por acaso, precisava ver também uma questão esclarecida. Pode. Quer intervir? Dr. Sérgio
Aqui, doutor. Primeiramente, saudações ao doutor que está cá presente. A minha opinião, eu apenas não vou acrescentar na perspectiva do Sr. Félix, por acaso teve Para mim já se apresentou, mas todos mais, por favor, apresente-se, por favor. sim, o que fala da constituição, sou estudante do ensino superior da República de Angola e quero dar uma subsidiariedade sobre a perspectiva do senhor ao professor Félix. Eu vejo um dos principais desafios que nós temos atualmente é a questão da legislação que usamos para arbitrar. A legislação vigente, criada da 16/03 que na verdade surgiu da matriz da legislação portuguesa que assumiu a Constituição. Ao olhar, temos aqui uma grande em a perspectiva da lei atual, que é de origem de uma lei já de 83. Então, uma necessidade que podemos muito usar ou criar uma lei que se possa enquadrar no contexto atual. Outro desafio que eu vejo, e eu vou também acrescentar aqui na questão de promover a arbitragem bancária, que é em criar projetos que levam a cabo o propósito da arbitragem. Se nós olharmos na sociedade atual, quer os comandos em direito, quer os leis na matéria, também tem um desconhecimento sobre a arbitragem. Isso, até certo ponto, pode depender de uma maneira como se fala, interpretadamente, como os acho que conseguem ter a oportunidade de investigar. Mas o que eu quero explicar é que, se olharmos para a educação, tentamos criar um projeto que possa avalizar a arbitragem, a forma do ensinamento e criar também tribunais de arbitragem para a forma de incentivo ao conhecimento da própria matéria em si, seria uma mais-valia. E isso eu vejo. E na questão da cultura política, econômica, física, também acaba influenciando um pouco da arbitragem. Ou seja, só Félix Cipriano falou muito bem que existem 4 formas de resolução de conflitos judiciais, 3 escrevendo o relator para o autor. Mas, ao olharmos a arbitragem, ela ajuda mais nas resoluções privadas. E isso leva à seguinte ideia: para que haja tribunais de arbitragem, é necessário que haja também conflito, então é necessário que haja problema para serem resolvidos. E a situação política, até certo ponto, pode impedir para a criação ou para poder existir certos investidores, certos investidores econômicos ou social, porque a arbitragem está diversa, não parte sobre todos os meios disponíveis e também possíveis, e que também acaba influenciando muito na perspectiva econômica. Não sei se me faço entender, é mais ou menos essa minha opinião. Muito obrigada. Bom dia, Dr. Mazumba. José Mazumba, bom dia. Quer dizer algumas considerações? Vamos para seguir diretamente e acho que estamos acompanhando a ligação. Apenas saudar o Félix e agradecer, felicitá-lo pela sua apresentação. E também os convidados que estão a intervir, nós como somos da Praça da Casa, dar aos convidados para que apresentem suas considerações com relação à doutora Tânia. Vamos prosseguir. Obrigada. Doutora Nayol, bom dia. Doutora Nayol, bom dia, doutora. Quero dizer algumas considerações. Eu vou dizer que a doutora Nayol Castilho é agente dos serviços de mediação, um outro método adequado de resolução de conflitos
Centro Nacional de Promoção de Turismo no Mianmar. Doutora, quer dizer algumas considerações, fazer alguns comentários? Queria apenas parabenizar o Dr. Félix pela apresentação e sugerir outros também das-vindas aos convidados aqui presentes. Em soma, Obrigada, doutora Nela. Doutora Nela, desculpe, eu estou a forçar um bocadinho a interação, quando a participação presencial e a interação mais ativa, então online. Doutora Nela, bom dia, quer dizer alguns comentários? Doutora Nela André, doutora Filomena, está na opinião? Acredito que ainda estamos com problemas técnicos. Doutor Félix, sem mais demoras, eu ia passar a palavra assim para então satisfazer as inovações demandadas. Quem tem questões? Queria informar que nós também temos perguntas. Doutora Antônia? Doutora Antônia? Sim, Olá, doutor Félix. os convidados aqui presentes têm questões a colocar, não é? Seria melhor que se pronunciem de modo os que estão nos a acompanhar online também possam perceber quais são as questões que eles pretendem colocar. Muito bem. Eu queria, vamos ver já as questões técnicas. Está bem? Quem quiser intervir, alguém que está fazendo quer responder? Bom dia, chamo-me Cláudia Francisco, estudante da Metropolitana. A minha questão é a seguinte: a arbitragem voluntária, o doutor falou sobre a insuficiência do meio econômico e financeiro. A arbitragem voluntária, apesar de ser eficaz, ela não é gratuita. E como o doutor mesmo disse, a lei é omissa quando toca a decisões judiciais. Isso não acaba colocando as pessoas a recorrerem aos tribunais estaduais para dirimir os seus conflitos, o que aumentaria efetivamente a morosidade destes tribunais. A minha questão concerne nisso, nessa falta de patrocínio judiciário, ou seja, por não ser gratuito, não acaba a desenvolver os processos dos tribunais estaduais. Essa é a minha questão para o doutor. Bom dia, Pedro Lima. A minha questão consiste no seguinte: na verdade é um esclarecimento. Falou-se da convenção de Angola, digamos ali, relativamente às formas de resolução de investidores estrangeiros que celebrem contrato com as nacionais, ou seja, essa convenção limita nas formas de nós podermos resolver conflitos com os investidores estrangeiros, quer seja em Angola, quer seja no estrangeiro. Em Angola, desta convenção, aderiam 150 países e Angola 151. A minha questão consiste no seguinte: será que já podemos convidar os investidores estrangeiros, no caso do investidor angolano, a empreender no estrangeiro, em caso de haver um litígio, convidar o investidor estrangeiro que é concordado
A palavra é toda sua. Ok. Então, todas as questões colocadas, poderem então dar resposta. Por favor. Muito obrigado pelas contribuições e também pelas questões colocadas. Eu começaria por responder à primeira questão colocada pela ilustre doutora, não é, Manuela Relvas. Felizmente, as questões que a doutora colocou no livro sobre a arbitragem voluntária como garantia de acesso ao direito e investimento privado do caso de Angola responde exatamente às questões apresentadas. A primeira tem a ver em considerar se porventura o Tribunal Arbitral é ou não uma instituição. Quanto a essa questão, nós podemos encontrar a resposta na página 16, não é, no livro escrito por nós, na página 16, em que defende-se que o Tribunal, não é, posição nossa, que o Tribunal é efetivamente uma instituição. Por que é que nós defendemos que o Tribunal é uma instituição? É uma instituição porque o Tribunal, não é, tem a função, tem o papel de poder administrar a justiça, não é? Se nós considerarmos o Tribunal Estadual como sendo uma instituição, por que não o Tribunal Arbitral não consideramos como sendo também uma instituição? Portanto, tanto um tribunal quanto o outro têm simplesmente um único fim, não é? Que é a realização da justiça, não é? A possibilidade de as partes que solicitarem o Tribunal Arbitral, não é, para que possam ver os seus direitos e os seus interesses defendidos. E por outra, quando eu fazia menção de que os leigos, os que ignoram, os que não percebem o que a arbitragem voluntária, normalmente associam a ideia de tribunal arbitral ou de arbitragem voluntária como se fosse a arbitragem desportiva, foi simplesmente não nesses moldes, e depois nós acrescentamos dizendo que a arbitragem desportiva não pode ser objeto de litígio em que o Tribunal Arbitral pode muito bem dirimir. Também é uma questão que pode ser lida na página 29, não é, em que nós escrevemos uma nota sobre a arbitragem desportiva, não é, fizemos alguma comparação o que é efetivamente a arbitragem voluntária, o que é a arbitragem desportiva. Depois fez menção sobre o número 1 do artigo 29 da Constituição quanto à insuficiência de meios financeiros. Sugeria abordarmos sobre este ponto em considerarmos de insuficiência de meios financeiros o que subentende-se, em outras palavras, sobre a insolvência ou então a falência, não é? Mas em termos de arbitragem, o que é que ocorre? Normalmente, quando as partes não celebram um contrato, não é, existindo conflito, se porventura inserirem no contrato uma cláusula que dá faculdade às partes que o foro competente de poder dirimir o conflito é o foro judicial, dá-se o caso que, a posterior, uma das partes encontra-se numa situação de insuficiência financeira, será que, alegando este elemento de insuficiência financeira, estaremos diante de um mecanismo dilatório? Será que o Tribunal Estadual terá competência para poder dirimir o conflito? Na eventualidade do Tribunal Arbitral não tiver competência, será que o processo em foro arbitral, qual será efetivamente os trâmites, não é, que em sede de arbitragem poderá ter? Bom, nós dizíamos, não é, quanto a isto, não é, normalmente quando as partes encontram-se numa situação de insuficiência financeira, é uma posição defendida também por autores brasileiros, a parte pode muito bem solicitar um financiamento para o efeito, não é? É uma solução que pode se apresentar, não é, para que o processo siga os seus trâmites, não é, em foro judicial. A par dessa questão, não é, foi colocada uma outra sobre o patrocínio judicial, se não vai constituir morosidade ao processo no foro estadual. Portanto, nós aqui estaremos diante de conflitos de dois direitos, não é? Conflito do direito da não
denegação da justiça e o direito de acesso à justiça. O que é que deve prevalecer entre os dois? Dizíamos que o princípio do direito de acesso à justiça é um princípio sublime, é um princípio abrangente, na qual está subjacente o princípio, ou seja, o direito da não denegação da justiça. Portanto, entre os dois direitos, existindo um conflito, qual é que deve prevalecer? Claro que o Estado não pode denegar o não acesso à justiça ao cidadão que solicita os seus serviços. E nós dizíamos que a legislação angolana, infelizmente, é omissa quanto a isto. É omissa quanto às pessoas coletivas se podem ou não serem patrocinadas. O que é que ocorre em Portugal? Em Portugal, não é? Entre as pessoas singulares e as pessoas coletivas, aquelas pessoas coletivas com fins lucrativos não têm o direito ao patrocínio judicial, a não ser que apresente uma certidão de insolvência, não é? Em que faz fé que encontra-se numa condição de insuficiência financeira. O contrário tem a obrigação de assumir com as custas, não é? E sem ser tribunal. Portanto, dizia que nós aqui também temos dois conflitos: o conflito da não negação da justiça e o conflito de acesso ao direito. Portanto, entre os dois conflitos, entre os dois direitos no dito em conflito, qual dele deve prevalecer? Qual deve prevalecer? O certo é que o Estado não é, em nenhum momento pode negar o acesso ao direito e à justiça aos seus cidadãos. Depois colocou-se a questão sobre a adesão que o Estado angolano à Convenção do CIRT. Colocou-se a questão se pode ou não um sujeito que se encontra fora de Angola, que tem investimento em Angola, se o litígio pode ou não ser dirimido em Angola. Claro que com esta convenção já é admissível, felizmente é um instrumento que será útil não somente para os nacionais que pretendem investir cá em Angola, como também para os estrangeiros que pretendem investir em Angola. Poderá servir para que na eventualidade de surgir conflito, do investidor que esteja a investir cá em Angola, o conflito este pode muito bem ser dirimido cá em Angola através da presente convenção que o Parlamento na sexta-feira aprovou para que os operadores, para que os investidores possam servir-se na resolução dos seus conflitos. Eu não sei se tem mais uma outra questão a colocar aqui os presentes. Doutora Manuela Relva. Uma questão? Sim, doutor. Pois, não sei se conseguiu perceber o comentário feito. Dizíamos que, quanto à consideração do Tribunal Arbitral em ser ou não uma instituição, nós defendemos que é de facto uma instituição. É de facto uma instituição porque o Tribunal Arbitral tem como vocação, tem como objetivo a realização da justiça em situações em que as partes, através de uma convenção, pretendam criar o Tribunal Arbitral por efeito. E dizer que, sobre essa questão, se porventura conseguiu adquirir o nosso livro, a página 16 faz menção sobre isto. Portanto, não é um posicionamento somente nosso, como também outros autores procuram se posicionar nesse sentido. A seguir, quando fazíamos menção
de que existem pessoas leigas que não entendem o que é efetivamente a arbitragem, às vezes fazem confusão, a arbitragem esportiva e a arbitragem voluntária, também sugiro melhor dito, para que possamos ler o disposto na página 29, não é? Faz uma distinção sobre a arbitragem esportiva e a arbitragem voluntária, não é? E dizíamos nós que a arbitragem esportiva pode ser objeto de litígio dirimível em tribunal arbitral. Quando fez menção sobre o artigo 29 da Constituição, concretamente número 1, sobre a insuficiência de meios econômicos ou de meios financeiros do dito de uma das partes, colocou-se a questão se porventura estaremos diante de uma manobra dilatória no sentido de quem invoca não querer ver ou não querer que o litígio seja dirimido por via arbitral. Também convidaria para que possamos ler o disposto na página 192 sobre o problema da insuficiência dos meios financeiros. Não é? Fizemos menção que, quanto à lei sobre o patrocínio judicial em Angola, há uma omissão quanto às pessoas coletivas, diferente de Portugal. Não é? Portugal, felizmente, ao patrocínio judicial, as pessoas coletivas com fins lucrativos não têm direito, excepto que apresente uma certidão de insolvência, não é? Só para não justificar, ou então dito de outro modo, a necessidade da imposição, a obrigação de poder apresentar certidão de insolvência é para provar que o requerente encontra-se efetivamente em estado de insuficiência financeira. Não sei se há mais outra questão a colocar, não, relativamente ao exposto. Sim, sim. Quero fazer aqui uma pequena Liberamos as comissões técnicas, a sua está tem preferência, mas não temos tentado fazer ouvir e acima de tudo perceber. Dizia eu que gostava de fazer aqui uma pequena deixa, que está relacionada a essa questão dos custos. A arbitragem tem uma particularidade, a arbitragem tem características próprias que permitem às partes, ou seja, os intervenientes interessados, se submeterem a um método alternativo de resolução de conflitos. A arbitragem pressupõe a autonomia da vontade. Também vejamos, não havendo, digamos que, capacidade financeira para suportar os custos inerentes a um processo ou a tramitação de um processo arbitral, obviamente as partes não chegaram a um consenso. Por isso é que, se a partir do pressuposto que existe uma cláusula arbitral, as partes provavelmente irão se pronunciar relativamente a essa cláusula arbitral. Se não houver uma cláusula arbitral, um compromisso arbitral, poderão chegar a um entendimento se vão ou não para a arbitragem. E depois, havendo esse consenso, havendo essa autonomia ou essa expressão, essa manifestação da vontade, as partes também têm a liberdade de se submeterem ou não à arbitragem. Okay? E definirem em que termos essa arbitragem irá decorrer e se poderão ter ou não capacidade para suprir todo um conjunto de encargos que envolve esse processo de arbitragem. Estas características próprias, que é a celeridade, a confidencialidade, a segurança, a flexibilidade que existe no processo arbitral propriamente dito, a simplicidade, a sinceridade e mesmo a neutralidade da arbitragem, são características que nos permitem, sim, a resolução dos conflitos mediante esse mecanismo de forma mais execuível, ou seja, que permite o acesso ao direito, à promoção ao direito e à justiça para as pessoas que recorrem a esse método adequado de resolução de litígios.
Doutor, eu não tenho mais nada a dizer, senão mesmo agradecer e insistir em saber se o doutor Sérgio Coutinho já está em condições técnicas de dizer algumas considerações. Doutor Sérgio? Estamos a ouvir, doutor Sérgio? Acredito que não. Ilustres participantes, muito obrigada. Já são 12 horas e 27 minutos. Extravasa a hora do Madabicho. Porém, estamos satisfeitos porque saímos daqui com mais elementos técnicos, mais elementos que nos permitirão investigar e ter informação pormenorizada daquilo que são desafios da arbitragem comunitária para o sistema judiciário angolano. Como eu dizia, ainda são poucas as fontes que podemos buscar para consultar e para termos mais elementos relativamente à arbitragem, particularmente em Angola. Mas já existe alguma preocupação, existem muitas pessoas já a estudarem e a emitirem alguns conhecimentos daquilo que são as pesquisas que têm estado a recolher em matéria de arbitragem. Aos estudantes da Universidade do Conhecimento, muito obrigado pela vossa presença física e também online. Estudantes da Metropolitana Urbana, muito obrigado. Por poderem estar presentes nesta edição dos estudantes da Universidade da Angola, estão a aproveitar a oportunidade neste momento, mas estiveram online. Obrigada por este tempo a acompanhar online. Em nome da Direção Nacional para a Resolução Judicial de Litígios, quero agradecer a vossa presença e, mais uma vez, apelar a vossa compreensão do Dr. Sérgio Coutinho não pôde estar presente fisicamente, por razões óbvias, teve algumas circunstâncias que não cá estar, mas teve a acompanhar-nos online, mas por motivos de ordem técnica também a conexão não foi possível ser continuada. Só nos resta mesmo agradecer e convidá-los para a próxima edição do Madabicho Académico que irá ocorrer no mês de julho, essas edições têm periodicidade mensal. E muito obrigado, Dr. Félix, estamos abertos para próximas oportunidades para nos brindar com o vosso conhecimento e aquilo que tem sido a vossa pesquisa em matéria de arbitragem dos estudantes. Muito obrigada e pronto, está servido também aqui Madabicho a Madame Online. Obrigada, até a próxima edição. Não se esqueçam, quando quiserem consultar e obter mais elementos sobre a arbitragem, não sei se a Câmara vai a obra do autor, podem consultar, adquirir. Enfim, muito obrigada, até a próxima edição. Ok, obrigado. Doutor, é uma invenção do CIRT, não é? CIRT. Ok. Ilustre, qual é a questão que queria colocar? Sim, eu gostaria de saber qual falou logo no princípio, começou por se falar sobre a constitucionalização da arbitragem. Falou-se propriamente da consagração não expressa no número 4 do artigo 174. Certo. Eu gostaria de saber propriamente qual a desvantagem do ponto de vista técnico, né, da não consagração expressa. Pois, do ponto de vista técnico, não há